Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores! Vamos falar um pouco, né, no nosso momento feedback, para falar do jogo do Bahia ontem, né, que enfrentou a Juazeirense lá no Adalto Moraes, com um time bem alternativo, até com algumas surpresas, né, que a gente não imaginava. O Jean Lucas como titular, o Caule como titular, o Mingo mantendo ali, tentando ganhar mais ritmo na lateral, o Gilberto sendo titular. E aí, né, uma dificuldade enorme para a gente conseguir avaliar ou analisar, principalmente com relação à parte técnica e tática, né? Porque a partir do momento que você não tem condições de fazer uma triangulação, de fazer um jogo rápido, uma tabelinha, você não consegue avaliar a parte tática, né? Tudo fica muito difícil, tudo muito complicado para você avaliar ou analisar. Individualmente, os jogadores, obviamente, têm muito mais dificuldade para conseguir pensar uma jogada rápida. Por exemplo, o Cauli, que é um jogador diferente, né? Que a gente imagina que vai tentar fazer uma jogada, pensar antes do adversário, conseguir antes da bola chegar, criar alguma situação de gol. Isso se torna impossível no Adalto Moraes. E para nossa surpresa ainda maior, o Rogério na entrevista, né, falou que a galera molhou o gramado depois do jogo, pós-jogo. Então, se você molha antes, ainda você tem uma condição mínima, né, para a bola rolar, para chegar mais rápido no companheiro. Mas eles fazem o contrário, eles esperam o jogo acabar, deixam um campo seco, né, para a bola ficar bem do jeito que eles imaginam que é uma grande vantagem para a equipe da Juazeirense, o que na realidade torna o jogo bastante feio, né? Desvaloriza o produto, mancha o nome. Ontem, por exemplo, eu assisti no Premiere, né? Então, o narrador, os comentaristas, tudo lá em São Paulo, imagino vendo aquela cena ali, como desvaloriza o produto, né? Campeonato Baiano, o Campeonato do Nordeste. Lógico que a responsável é a federação, que é afiliada da CBF, e fica tão feio, né? Tão triste para o nosso futebol. E a gente, como analista, ou avaliador, ou crítico, eu particularmente me sinto inoperante nessa função, porque não dá para avaliar ninguém num campo como o Adalto Moraes. O Bahia ainda tentou, teve duas boas oportunidades no primeiro tempo, né? Duas defesas do goleiro, uma cabeçada, uma bola muito bem cruzada pelo Gilberto, e depois uma bola rolada para trás que o Thiago ajeitou e o Everaldo deu uma paulada, o goleiro defendeu, né? Uma boa defesa do goleiro, que é cirurgião dentista, inclusive, do Juazeirense. Já no segundo tempo, né, o Rogério tentou algumas alterações, colocou até o William José, né, para ter dois centroavantes, para tentar essa bola ser alçada. O William José acabou saindo muito da área, obviamente que também não conseguiu ter êxito nas jogadas. Ele que é um jogador inteligente, bom de fazer tabela, de proteger a bola, de fazer o pivô, que a gente chama, mas um gramado como o Adalto Moraes, infelizmente isso é impossível, é muito difícil. Mas tem gente que vai lá e goleia, claro, uma bola parada, isso é uma coisa atípica. A gente pensar num bom futebol, a gente pensar numa qualidade, numa performance, daquilo que é treinado, né? O Bahia tem um centro de treinamento maravilhoso, o Vitória também tem, com gramado top. Então você vai para um lugar onde o gramado não te dá condições, obviamente que a gente não pode exigir ou cobrar algo com relação ao jogo bonito, ao jogo bem trabalhado, aquilo que a gente gosta de ver, né? Aquilo que a gente busca ver nos times, não só aqui na Bahia, mas no Brasil. Então, mais uma vez, uma vergonha, o Adalto Moraes sendo comentário nacional, né, no que diz respeito a não ser, como não agir, mas a gente fica na esperança de que a federação tome providências. Já são quase 30 anos falando isso, desde que eu jogava, desde que eu fui treinador, mas infelizmente as coisas permanecem no mesmo lugar, não evoluem, não crescem, e isso sem dúvida nenhuma traz um prejuízo muito grande para o produto que é Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, como queiram. Ontem era a segunda rodada da Copa do Nordeste, o Bahia, ainda bem, é a segunda rodada só, certamente vai estar entre os quatro. Primeiro são 4 do grupo, depois semifinais. Eu acho que é a obrigação do Bahia, pelo investimento, por tudo aquilo que foi aportado nessa era Grupo City, que o Bahia tem obrigação de chegar entre os 4.
Com relação à saída do Biel, confirmada, o Rogério tem algumas alternativas, diz que vai tentar, mas se não conseguir vai ter que contratar. Ele nunca cita a função do Juba ali naquela função, né? O Juba ele veio para o Bahia em função do grande destaque que ele teve no Sport Recife jogando naquela função. Característica totalmente diferente, é verdade, mas na função. Era naquela função, na linha da frente, tentando algo diferente, e foi assim que ele se destacou e foi assim que ele conseguiu, inclusive, chamar a atenção para que o Bahia fosse lá e contratasse esse jogador. Tá certo, galera? Esse é o Momento Feed Black, uma pena, porque não dá torcida, ninguém quer assistir, é um negócio que cansa a gente, como o Rogério falou, o time vai desmotivado, porque sabe que não consegue jogar bem, a gente aqui tem pouca visualização, tem pouca gente envolvida, engajada. Federação Baiana, por favor, repense o Campeonato Baiano, repense a Copa do Nordeste, repense a forma como vocês estão encarando a condição dos profissionais para irem a campo, que são os grandes protagonistas. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.